Olá, eu me chamo Cláudia, tenho um canal aqui no YouTube, Cláudia Fabiana de Jesus. Já peço para você se inscrever no canal, compartilhar, se gostar, dá um like. Estamos aqui com alguns vídeos reflexivos, dialogando com Cláudia. E trago hoje a reflexão sobre você. Você vive com medo? O medo, ele está ligado a muitos fatores, a aprendizagem, ao contexto, a personalidade de cada um, mas eu gostaria de ressaltar, se você vive com medo, né? Tem medo subjetivo, tem medo daquilo que você não sabe. As pessoas aprendem a ter medo no sentido de que ela tem medo de não agradar os outros, tem medo de não ser aceito, tem medo de ser inadequado, tem medo de errar. Quantas pessoas eu atendo nesses 25 anos que tem medo de errar, que tem medo do desamor, tem medo da frustração. Então, um convite aqui é para poder falar de medos que não são medos tão concretos, são medos emocionais, são medos subjetivos. E aí eu trago essa reflexão, né? Qual é o medo que você tem, né? Algumas pessoas me falam esse medo do futuro, medo, né, de não dar conta de algumas coisas, medo de ser abandonado, enfim. E você? Qual é o medo, né, que está pairando aí no ar? Se você já conseguiu trabalhar esses medos e de alguma forma olhar para eles e perceber da onde eles estão vindo, como que eles foram construídos. Tem gente que vive a vida de uma forma desconfortável em nome do medo. Tem pessoas que não confiam em si mesmo e aí também gera medo. Tem pessoas que não se assumem, tem pessoas que não confiam em si e aí de alguma forma tem essa perspectiva do medo. Então eu gostaria de fazer essa reflexão, a questão do medo e da confiança em si, como que você vai lidar com as coisas que você não controla, como que você vai lidar com as vicissitudes da vida, se você tem medo disso e o quanto isso pode paralisar a sua vida, tá? Então, qual é o seu medo subjetivo? Você também já parou para pensar se você tem medo dos outros? Tenho medo dos outros no sentido de que o outro vai me abandonar, tenho medo do outro que me desaprove, tenho medo de conversar com o outro sobre alguns temas. Eu vejo muito temas que são tabus, as pessoas têm medo de conversar com um familiar, né, com uma pessoa que precisa fazer aquele diálogo, tem medo de falar do assunto, já sofre com isso, né? E tantas coisas é possível, é necessário, na verdade, falar. E a pessoa tem medo de falar, ela tem medo de se comunicar. Você tem medo de conversar sobre algum assunto com uma pessoa específica? Reflita sobre isso, né? Qual é o tamanho do seu medo, qual a intensidade do seu medo, esse medo que eu estou trazendo no sentido medo do que o outro pensa, medo de não ser aceito, medo do que o outro vai pensar de mim, medo de conversar. A gente observa isso muito, né, nos atendimentos, por exemplo, com adolescentes, em que eles têm medo de conversar com os pais sobre alguns temas. E aí a gente para pensar como que tá, né? Como que tá a liberdade, a intimidade, né? Esse espaço que eu dou para o outro poder ser ele, para ele poder perguntar, para ele poder saber, para ele poder conversar e fazer acordos. As pessoas estão com medo até de conversar. Elas travam, elas vão engolindo as coisas, elas vão deixando quieto. Enfim, você é uma pessoa que permite espaço, permite a liberdade do outro vir conversar com você e não ter medo de você? Agora eu vou inverter.
Você é uma pessoa que gera medo nos outros pelo seu comportamento, pelo seu jeito de ser? Repense. Você quer que o outro tenha medo de você? Será que isso não é uma relação de poder, de controle sobre o outro? Repense, né, os dois pontos. Quanto você tem medo do outro, das questões, do quanto isso te perturba, te faz mal, e o quanto você pode ser essa pessoa que gera medo no outro, né, de uma impossibilidade de uma relação que flui, que seja natural, em que eu possa falar, pensar e me colocar diante do outro sem medo. Então repense, entre em contato, né, com essa temática aí, você e os medos subjetivos. Um forte abraço.